Muito boa noite. Os que estão chegando de volta nesse trabalho. O Evangelho, no ponto que a gente vai pegar hoje, está aqui no dia 25 de novembro, a mensagem Propriedade, do livrinho Caminho, Verdade e Vida. Então, a questão da propriedade. Emmanuel, sabe, fala que o instinto da propriedade desperta violentas emoções, apegos, confusões. Uma vez nós gravamos um encontro no início dessa série, chama Nossa Natureza Animal. É um inventário das inferioridades, tá? Que podem ser até associadas com o chakra básico, aquele chakra da raiz, Alda. Abaixo ali do lado do genital e abaixo do solar. Então, esse chakra é o chakra do apego material, a matéria, tá? Guerras, revoluções, sangue. Um metro de cerca que alguém erra na medida e avança não é motivo para tá matando e morrendo. Então, Emmanuel, com sua boa noite, fala que todo o planeta anda inquieto pelas questões materiais, da posse material. As mentes estão presas, né? Encarceradas em jaulas de ouro. Interessante que nós todos temos por empréstimos, as coisas que a gente usa. Um indivíduo adulto vai usar 10 anos, outros vão usar 25, outros 50, no máximo. Né? Mas depois as coisas ficam para trás, para outros usarem, e nós seguimos para frente, na vida espiritual. E o interessante, Milena, é que nós seguimos vivendo com as pessoas eternamente, né? Os irmãos, as pessoas, a gente vai encarar do lado de lá, a família, Narjete. E as coisas que foram motivos de brigas, inventários e heranças e divisões, elas ficam para trás de qualquer jeito. Nós estamos trocando a eternidade tão duradoura pela transitoriedade fugaz dos apegos às propriedades. Então, Emmanuel, com isso, diz que não quer estimular a cigarra imprevidente da fábula. A fábula de Êxopo. E eu dei uma espiadinha na fábula, que todo mundo conhece, né? No verão, a cigarra encontra a formiga carregando uma folha, trabalhando, e aí ela comenta que para que isso, né? Era melhor curtir o verão, o sol, as flores, e usufruir que a abundância dos alimentos estavam ali. E a formiga preferiu trabalhar para estocar as folhinhas, né? Aí chegou o inverno, a cigarra passa frio e fome e vai pedir ajuda. E eu gostei do final É diferente do que as pessoas imaginam, viu? O final da fábula. A, a, a formiga fala assim, olha, ela perdoa a cigarra, manda a cigarra tomar sopa lá com eles e manda a cigarra cantar para alegrar o formigueiro. Então, olha que a fábula, a cigarra não morre de fome, não, viu, Ângela? Ela não morre de frio e fome, não, ela é acolhida. E essa lição ficou mais fácil para ela, né? Então, Emmanuel te coloca aqui, Tereza, que as posses efêmeras são precárias, tá? Todos os bens que nós temos, todas as conquistas, elas são forças de elevação, tá? Então, em vez da gente ser conduzido pela matéria, pelos bens, a gente o espírito deve usar a matéria para o crescimento próprio, tá? E aí Emmanuel também diz que nós só possuímos aquilo que temos dentro de nós, ou aquilo que podemos doar,
aquilo que levamos para a próxima dimensão. Coisas de fora, posses, pessoas, imóveis, terrenos, tudo isso pertence a Deus que nos empresta por um tempo, tá? Aceitar mentalmente é fácil, mas Chico fala assim, olha, é preciso sentir e viver essa doutrina. Sentir e viver esta realidade. Porque a propriedade, para que a propriedade, no finalzinho aí da página, tá vendo, Alda? Para que a propriedade não represente fonte de tanta inquietação, de tristezas, e como aconteceu com o jovem rico da parábola. E eu esqueci de citar, mas o moço rico, ouvindo essa palavra, saiu entristecido, porque possuía muitas propriedades. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, por que me chama bom? Bom só Deus que está no céu. Imagina, viu? Jesus não era bom. Então, com isso, ninguém é bom nem mal, não é? Todo mundo é uma mistura de virtudes e defeitos iranês, não é? Então, Jesus falou: você quer, então, a vida eterna, cumpra os mandamentos. Ele, quais? Não matar, não roubar, não mentir, não dar falsos testemunho, honrar pai e mãe. Aí ele diz, olha, tudo isso aí eu já cumpro desde a infância, desde o pequeno, novo. Aí ele falou, olha, se queres ser perfeito, vai, venda teus bens, distribui para os pobres e vem para me seguir. Aí ele baixou a cabeça e afastou entristecido, porque era possuidor de muitas propriedades, né? Quem quiser aprofundar, vai no livro Primícias do Reino e vai encontrar a história do jovem rico, inclusive que dali a dias ele estava disputando uma corrida de cavalos, quando acontece um acidente, né? E ele larga tudo para trás. Querendo ou não, ele teve que largar, não é? Então, são os problemas da propriedade. A outra mensagem, ante o reino dos céus, que é um texto ausente que Iranei teve a gentileza de compartilhar. Então, o jovem rico, de novo, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Só que não é impossível. Ele falou, é difícil. Ele falou, não falou, é impossível, Ângela. Porque o próprio Evangelho tem a história de Zaqueu, que nós conversamos naquela palestra do canal lá do irmão Sheila uma vez. Você lembra que você estava com a gente lá, né? Então, Zaqueu era um homem rico e entrou no reino dos céus. Essa noite, a salvação entrou nessa casa, né? Nicodemos, Arimateia, eram homens ricos que entraram no reino dos céus. Então, não é impossível, é difícil. Por quê? Por conta dos apegos. Então, essa mensagem ante o reino dos céus, que está no livrinho Instrumentos do Tempo, ele fala o seguinte, que a posse exagerada de bens terrestres é uma prisão em jaulas de ouro, Tati, né? Então, a pessoa simples, ela vive para a amizade, para a fé, para a confiança e compreensão. Então, o indivíduo simples, ele vai em todo lugar, conversa com todo mundo, né? Vai buscar consolação na igreja evangélica, no terreiro, né, da Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, tranquilo, né? Já os detentores de fortuna, eles já andam mais desconfiados, assim, não é? Na suspeita, na defensiva, prisioneiros preocupados com os interesses de quem aproxima. Mas tem outros ricos
que Emmanuel fala aqui. São ricos de exigência. E aí Emmanuel bate o porrete, viu aqui? Ricos de cólera, tá? Ricos de melindre, ricos de mentira, ricos de tristeza, ricos de reclamações. Como eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que reclame, eu posso falar à vontade, né? Ricos de ignorância, ricos de ódio, de usura, de medo. Quanta riqueza ruim. Aí ele termina com uma boa, ele diz assim, ó, vamos, enriqueçamos-nos de amor e sirvamos sempre, né? Porque o dinheiro ajuda muito, mas o amor liberta. E aí conclui. Muito bem. Na outra mensagem, é a mensagem acalma-te, tá? Então, numa epidemia de ansiedade, a gente tem uma mensagem aqui, convite para acalma-te. E Jesus, fitando, disse: para homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O livro Palavra de Vida Eterna, Acalma-te. Um texto estendido, um título estendido para essa mensagem seria assim: acalma-te e espera, fazendo o melhor. Não é só acalmar, cruzar os braços e deixar a vida me levar, não. Não é esse Zeca Pagodinho, não, viu, Milena? Viu, Kátia? Não, fazendo o melhor. É, a parceria, assim, né? Então, a perturbação está em toda parte, né? Onde encontra a gente, está a perturbação instalada. Até em reunião mediúnica. Sentou ali 15 minutos antes da reunião mediúnica, começa o converseiro, começa a perturbação. Olha, um momento que é preciso recolhimento, precisa sintonia, quietude, predispondo para um trabalho delicado da mediunidade, mas mas não só isso, perturbação em toda parte, né? Nos trabalhos, nas famílias, na rua, todo lugar. Então, ele fala, seja qual for a perturbação, procura acalmar e esperar, fazendo o melhor, né? A gente escutava um mantra nas reuniões que era assim, calma e serenidade são as ordens do Senhor, hein? Cadê Lete? Lete está discreta aí sempre, né, Lete? Para receber o amor. É, não esqueço também, Fábio, isso aí. E... Muito bem. Então, diante das perturbações, a gente deve observar a harmonia da natureza. Aí esse Chico Emmanuel sempre está, né? A harmonia da natureza, de que a fruta que leva um ano para formar, os dias que se renovam, tá? Então, a luz sempre vence as trevas, tá? A gente pensa que vai vencer um dia no futuro, mas já venceu. Onde ela existe, ela já vence, tá? A treva foge. Então, a fé nos leva à esperança, né? De entender que o desespero chegará à harmonia, que a inquietação alcança a paz, porque é a lei divina. Toda dor forma, cresce e depois desaparece. Não ouvides a palavra do Mestre, que nos afirmou: a Deus tudo é possível, garantindo o teu descanso, refugia-te em Deus. Tá? E no mesmo versículo tem a mensagem embaraços. Né? Embaraços são perturbações de aparente
de aparentemente impossível para serem resolvidas pelos homens, mas para Deus não. Então, Emmanuel levanta algumas situações embaraçosas e, diante delas, o nosso sentimento de impotência, tá? Então, assim, nossos próprios erros que se repetem, parece que não vão corrigir, né? A vida tem jeito para tudo e eu não tomo jeito, né? Parece que não vai resolver. A saúde, que muitas vezes mostra fragilidades preocupantes, é a morte de um ser querido, Cleone. É o perrengue financeiro, é um escândalo que se abate, né? É o abandono de companheiros de trabalho que afastam, deixando a tristeza, né? A saudade. São acusações injustas que acontecem, caluniosas. Fazer o quê diante dessas perturbações todas? Fazer o quê? Não é? Fazer o octa. Octa de 8, né? Mas é OCTA. Fazer o que é fazer o octa? Orar, confiar, trabalhar e aguardar. Eu mudei o E para A, viu? Espera por agora, só para fazer o octa. Tá? Então, acaba um pouquinho, às vezes, tudo acaba no SOT, né? Mas hoje acabou no octa. Porque, em verdade, todos nós temos embaraços ou perturbações de aparentemente intransponíveis. Sentimos que somos incapazes de vencê-las, mas isto é impossível para a gente, mas para Deus tudo, tudo é possível, né? Muito bem. Aqui a minha eleita da noite, a mensagem à retribuição, né? Gostei mais dessa, porque Pedro, apóstolo, falou assim: ó Senhor Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá para nós? Que recompensa teremos? Né? Então, eles eram casados, à exceção de João, o jovem. João é evangelista. Os demais eram casados e tinham famílias, tal. Pedro tinha até sogra, né? E uma sogra doente. Então, esta é uma pergunta que muita gente que vai a um templo, ela faz. Infelizmente, Alda, aquela mentalidade de comércio com o divino, né, com a espiritualidade, né? Eu, eu realmente mudei do centro espírita, agora eu estou frequentando a Universal, porque eu tinha um nódulo na tireoide e frequentei 2 anos o centro e só fiz piorar. E quando eu fui lá na Universal, meu nódulo ficou bom, né? Então, essa mentalidade, né, do comércio, tá? Do balcão, como se a gente pudesse negociar com o divino, assim. Ou, então, assim, o que receberei? Isso é o interesse, né? Se eu frequentar essa reunião sua, assim, o que é que eu vou receber? Parece que a pessoa está indo fazer um grande favor, assim, ir lá na reunião, né? Então, só que a vida responde, tá? E a resposta é por meio da própria vida. Então, Emmanuel, como sempre, usa a natureza, tá? O grão de trigo, depois que é colhido, passa pela trituração. A farinha alva recebe um fermento e vira um pão. E o pão vai para o forno e depois vai servir as pessoas, tá? Então, qual é a finalidade do cristão na vida? Não é um adorno, mas
para ação regeneradora e santificante na existência, né? Para arce, ação regeneradora e santificante na existência, tá? Então, ele fala que a finalidade do cristão é amparar o irmão. E olha que resposta Simão Pedro teve, viu? Ele desejou saber qual seria a sua recompensa pela adesão ao projeto do reino de Deus, da Boa Nova. E ele viu qual foi a recompensa de perto. A necessidade da renúncia. Quanto mais aumentou a sua fé, maior foi o seu testemunho de amor à humanidade. Lhe foi requerido. Quanto mais conhecimento adquiriu, mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. E aí eu peguei umas coisinhas de Pedro aqui. Ele era o principal apóstolo de Jesus, tá? Shimon, em hebraico, filho de Jonas, que no Evangelho aparece como Bar Jonas. Bar é filho de, irmão de André, pescador por profissão, Patrícia, nascido na Betsaida e morava em Cafarnaum, junto com o André, né? Cafarnaum da Galileia. Jesus lhe apelidou de Pedro, em grego Petros, ou pedra, do aramaico Kefa, ou Cefas, por isso também chamavam de Cefas, Tatiana, dizendo assim: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ele tinha acabado de dizer que Jesus era o Cristo, né? Pela mediunidade. Então, que pedra seria essa? A pedra da mediunidade. A igreja cristã seria a igreja formada pelos profetas, médiuns, né? E no futuro também. André apresentou Jesus a Simão. Enquanto pescava no barco, Jesus sobe, ele lança a rede e faz a pesca milagrosa. E Jesus fala: vem comigo e você vai ser pescador de almas, de homens. E realmente ele deixou tudo e seguiu Jesus. Listado como o primeiro dos 12, formava o trio íntimo. O trio íntimo de Jesus era Pedro, Tiago e João. PTJ. Foram aqueles que subiram no Monte Tabor para ver a transfiguração. Também teve um episódio de andar sobre as águas, né? E afundou. Era médium, acho que ele era bipolar, Pedro, viu? Impulsivo. Ele não tinha paciência, ele explodia, brigava com Jesus, né? E a gente deve muito assim, no ensino de Jesus a essa perguntação assim, de Pedro, essa provocação que ele sempre fazia, né? E no Getsemane, ele tira a espada e corta a orelha do soldado mau. Nega 3 vezes, né? E conhece Jesus depois de prometer que jamais negaria. Olha a instabilidade, né, do emocional. Até que o galo canta, tá? Judeu não comia galo, não, sangue, nada assim. O galo é o horário de madrugada que tocava para trocar a guarda romana cedo. Então, o galo era o cântico. Simão, tu me amas? Perguntou Jesus. Te amo, Senhor. Ele voltou a perguntar 3 vezes. Até que ele perdeu a paciência e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Então vai e apacenta minhas ovelhas. Líder da igreja primitiva, no Pentecoste ele discute, ele faz o discurso, batiza 3.000 pessoas naquele dia, cura o coxo na Porta Formosa e a enfrenta com coragem a perseguição de Herodes Agripa, que o prende nas jaulas e o anjo vem, abre as correntes e ele sai andando, né? Durante a perseguição de Nero,
ele é crucificado de cabeça para baixo, por seu próprio pedido, por julgar-se indigno de morrer como mestre. E foi sepultado ali naquele local que virou a Basílica de São Pedro, em Roma, né? Construída sob o seu túmulo. Foi aquele pescador impossível e falível que, pela graça do Cristo, se tornou a rocha da igreja. Então, Emmanuel conclui, lá no final dessa mensagem, se deixaste, por devoção a Jesus, os laços que te prendem às zonas inferiores da vida, para se dedicar ao projeto espiritual, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Servir, então, Kátia, será um privilégio sempre. E, para encerrar, ele tem uma outra mensagem que diz assim: todo aquele que houver deixado suas casas, irmãos, mulher, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá o cento e haverá a vida e herdará a vida eterna. Então, a mensagem do livrinho Caminho, Verdade e Vida, renunciar, e o título estendido seria Como Renunciar, tá? Então, a resposta seria como o Cristo renunciou. Não é a vida contemplativa, fugindo do mundo. Jesus, né, renunciou servindo a todos, né? Se Pedro não tivesse negado conhecer Jesus, não teria a casa do caminho, né? Não teria todo... No final, o plano de Deus sempre está tudo certo, né? Sempre o melhor acontece, mesmo por linhas aparentemente tortas, né? Deus escreve certo. Então, Jesus tratou bem a todos, tanto seus familiares quanto, né, quanto os desconhecidos. Então, não, nada de renegar a família para ficar com irmãos de igreja, nada assim, tá? Então, renunciar à alegria de tê-los melhores. Se a família não compreende, você deve compreender, mas permanecer sempre ao lado dos familiares, tá? Então, somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo todo o bem possível por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Até porque a lei divina, que é sábia, que é justa, que é perfeita, ela reúne na mesma família pessoas que precisam, né? Me lembrei da mensagem da último encontro, de se a consciência da gente acusa vontade de fugir, de afastar, é porque tem débito e precisa ainda, né, mais tempo junto daqueles que você tem o impulso de afastamento. Muito bem, meus amigos. Então, aqui estamos no nosso encerramento, meia hora. Que bom, meia hora. Pessoas novas, pessoas que voltaram para esse trabalho, e estamos seguindo. Vamos lembrar da contribuição, tá? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp, quem quiser contribuir para o Natal das famílias assistidas, brinquedos, presentes e alimentos. A gente vai divulgar um Pix. Quem não tiver o seu trabalho social e quiser apoiar o de cá, vai ser bem-vinda a doação, tá bom? É isso aí. Então, nós vamos agradecer a presença de todos e até a próxima vez.